Paz do Senhor a todos. Amém? Antes de gravar o terceiro vídeo da série Evangelho que Paulo jamais pregaria, quero pedir a você para se assinar no canal, para curtir o vídeo se você gostar, e também para divulgar o vídeo se você também sentir vontade, passar para quem você acha que seria importante ou seria algo bom esse vídeo para algumas pessoas, né? Gostaria de lhe pedir isso, se você puder, se você quiser. Caso não, por favor, assista ao vídeo. Com certeza existe algo aí que vai te abrir os olhos. Amém? Deus é fiel. Nós já falamos sobre o primeiro vídeo, foi o Evangelho empirista. O segundo vídeo foi sobre o Evangelho antropocêntrico. E o terceiro vídeo, eu vou falar sobre um assunto que é muito comentado entre nós evangélicos, mas eu gostaria de dar minha opinião antes de falar sobre esse assunto. Eu não quero dizer nesse vídeo sobre o evangelho da prosperidade, é um evangelho que Paulo jamais pregaria, é o evangelho da prosperidade. Mas eu não quero dizer isso na questão de que a pessoa que é próspera, ela não tenha Deus. E também não quero dizer que aquela que passa privações tenha Deus. A questão não é isso. Outra questão para mim, eu também não estou dizendo, é que para ser cristão não pode ser rico. Não tem nenhum problema você ter condições financeiras e ser cristão. Isso parece assunto de pessoas com recalque, afinal de contas, só fala isso quem não tem essa condição financeira. Não é isso. O problema do evangelho da prosperidade para mim é que a pessoa é, de fato, percebida como cristã, né, se ela não passa privações. E nós vamos ler aqui em vários trechos bíblicos, Paulo mesmo dizendo que isso não é problema nenhum, inclusive que ele mesmo passou por situações de dificuldade, inclusive situações de fome, o que parece contraditório quando você lê: nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas é uma questão ministerial, nós devemos entender que é uma questão ministerial. Então vamos falar sobre o evangelho da prosperidade, né? E o texto que eu gostaria de deixar é o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, que parece deixar claro a intenção daqueles que pregam esse evangelho como uma regra de fé, uma regra de prática. O livro de 2 Coríntios 2,17 diz: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Bem, deixar essa palavra muitos bem em evidência é interessante, pois a palavra muitos ela tem um sentido a ser pensado. Por exemplo, se você tem 100 peças de alguma coisa e você gasta 20 peças, você gastou numa quantidade menos da metade, que é considerado pouco. Se você gastou a metade, 50, é metade. Mas se você gasta mais do que a metade, você gasta muito. Então é isso que deve ser de fato dado importância a essa maneira como Paulo ele escreve. Então, quando ele fala muitos estão mercadejando a fé, dependendo da versão bíblica que você tenha, ele está dizendo realmente da maioria. Ele não está falando de uma parte. E nós podemos ver hoje que o segmento que mais cresce no Brasil, né, e no mundo inteiro, importado dos Estados Unidos, é esse movimento de teologia da prosperidade, onde o que tem crescido, de fato, é o recurso. Se você tem recurso financeiro, você é homem de Deus. Mas se você não tem recurso financeiro, você precisa fazer a corrente das 7 alguma coisa, levar alguma coisa para sua casa. E o problema é que Paulo mostra em vários textos que jamais pregaria esse evangelho. E a Bíblia manda nós sermos imitadores dele, como filhos amados. Paulo escreve isso
Efésios capítulo 5, mas nós somos imitadores de Deus, como filhos amados. Mas você vai contar no livro de Coríntios, 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 11, ele dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E você não vai ver Paulo abrindo a boca para dizer, eu devo ser rico, ou devo estar abastado das coisas, abastecido de tudo. Mas você vai ver ele dizendo, tudo que me aconteceu no livro de Filipenses contribuiu para o bem do Evangelho, ou para o crescimento do Evangelho. O que aconteceu com ele? Ele foi açoitado, foi apedrejado, foi preso, foi caluniado, foi expulso de cidades. Ele passou privações financeiras, privações de fome, mas isso contribuiu para o bem do Evangelho, porque sempre levou Paulo para um lugar mais alto, sendo que esse lugar mais alto é em nível espiritual. Vamos começar? Vamos continuar? O livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4, vai mostrar que esse evangelho, o evangelho que não é o evangelho bíblico, ele prega pela metade. Visto que deu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelos quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deus, ele prioriza o trabalho. Deus, ele prioriza os deveres. Você vai ver que no momento de incorruptibilidade do homem, quando Deus cria Adão, Deus não põe Adão para folgar no jardim. Você vai encontrar em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 3, que o que Deus faz, capítulo 2, o que Deus faz é colocar o homem para trabalhar no jardim do Éden. É para trabalhar. E talvez o que falte para as pessoas que têm esse pensamento específico em seguir a doutrina, em seguir a teologia, em seguir o evangelho da prosperidade, é o fato de estar por ambição e não a vocação verdadeira ser Cristo. A ambição de conseguir o que o pastor disse na TV que dá para conseguir, faz com que ele persevere. A questão é que essa motivação não é boa. Essa motivação não é boa. A Bíblia fala mais sobre isso no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 11, versículo 12, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 e 8. Paulo vai falar que ele aprendeu a viver tudo isso, que ele passou fome, passou necessidades. Paulo vai falar sobre tudo isso. Mas o que me chama a atenção é que Paulo ele não vê a possibilidade de negar o evangelho, passando por situações específicas. E aí é que me chama a atenção. Quando a sua motivação, quando a minha motivação é Cristo, todas as outras coisas são secundárias. O meu problema com o evangelho da prosperidade não é a pessoa achar que ela pode conquistar alguma coisa, mas é o ensinamento dado pelas pessoas que defendem esse evangelho, essa teologia, e eles passam a nítida impressão que para ser cristão tem que estar embasado financeiramente, tem que estar bem financeiramente. E não é assim. Não é assim que a Bíblia nos mostra. Porque a Bíblia nos mostra, no livro de Abacuque, capítulo 3, no versículo 17, Abacuque vai dar uma série de eventos, e que esses eventos não atrapalhariam ele de se alegrar no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os produtos da malhada mintam, e nos currais não haja vaca, e as ovelhas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exaltarei o Deus da minha salvação. Amém, queridos? Que você possa entender que existe algo muito maior para você
do que a sua vida financeira. Você deve trabalhar, viver do suor do teu rosto, mas a sua motivação em Cristo não deve ser as condições financeiras que você tem. Para terminar, eu gostaria de deixar um texto lá no livro de Eclesiastes, capítulo 11, se não me falha a memória, versículo 6, que diz que, ainda que você viva muito, você deve entender que você vai passar mais tempo morto do que vivo. Então pense nisso. A eternidade é o que importa para a gente. Que Deus abençoe a tua vida, teu ministério, em nome de Jesus. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Deus te abençoe. Amém.